Fundamentos em Microbiologia, professor Milton Lima, aluna Beatriz Leão de Lacerda Coelho, primeiro período Tecnologia em Alimentos. Leitura da 10ª edição do livro Microbiologia, dos autores Tortora, Funk e Casey. Capítulo 13, Vírus, Viróides e Prions. Os vírus são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e não se multiplicam fora de suas células hospedeiras. Por isso, embora as doenças causadas por vírus não sejam uma novidade, as partículas virais não puderam ser estudadas até o século XX. Em 1886, o químico holandês Adolf Meyer demonstrou que a doença do mosaico do tabaco, DMT, era transmissível de uma planta doente para uma planta sadia. Em 1892, em uma tentativa de isolar a causa do DMT, o bacteriologista russo Dmitry Yanovsky filtrou a seiva de plantas doentes em filtros de porcelana construídos para reter bactérias. Ele esperava encontrar um micróbio preso ao filtro. Ao contrário, constatou que o agente infeccioso havia passado através dos diminutos poros do filtro. Quando ele injetou o fluido filtrado em plantas sadias, elas contraíram a doença. A primeira doença humana associada com o agente filtrado foi a febre amarela. Os avanços nas técnicas de biologia molecular nos anos de 1890 e 1990 permitiram a identificação de vários novos vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e coronavírus, associado à síndrome respiratória aguda severa. O vírus israelense da paralisia aguda tornou-se uma preocupação em 2006, quando dizimou cerca de 90% das abelhas polinizadoras em algumas colmeias norte-americanas. Esse novo vírus foi identificado pela primeira vez em Israel, em 2002, e parece circular nos Estados Unidos desde então. Doenças humanas causadas por esses vírus serão discutidas na parte 4. Neste capítulo, iremos estudar a biologia dos vírus. Características gerais dos vírus. Objetivo do aprendizado: diferenciar um vírus de uma bactéria. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então esses agentes infecciosos como um fluido contagioso, do latim contagium vivum fluidum. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever esses agentes infiltráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível, pela primeira vez, o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com o vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou um micro-organismo muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos, filtráveis, e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Entretanto, essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rickettsias. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Desta forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, contêm um invólucro
proteico, às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas e carboidratos, que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no interior de células vivas utilizando a maquinária de síntese celular. Induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinária metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato é de considerável importância médica para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo, por isso, demasiadamente tóxicas para o uso clínico. As drogas antivirais são discutidas no capítulo 20. Espectro de hospedeiros. O espectro de hospedeiros de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécies, expandindo assim seu espectro de hospedeiros. Um exemplo é descrito no quadro da página 370. Neste capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral quanto à sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares do hospedeiro em potencial necessário para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligações de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de ligação e receptores resulta em uma forte associação entre a célula hospedeira e o vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira. Em outros casos, faz parte das fímbrias ou dos flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática das células hospedeiras. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doenças é intrigante por causa de seu estreito espectro de hospedeiros e sua capacidade de matar as células hospedeiras. A ideia de uma fagoterapia utilizando bacteriófagos para tratar infecções bacterianas já existe há cerca de 100 anos. Os avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiro têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920 sugeriram que os vírus podem ter atividades antitumorais. Estes vírus destruidores de tumor ou oncolíticos podem seletivamente infectar e manter células tumorais ou induzir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus oncólogos e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho dos vírus. O tamanho viral é determinado com o auxílio da microscopia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho. Apesar de a maioria deles ser um pouco menor que as bactérias, alguns dos maiores vírus, como o vírus da vacina, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas, como Mycoplasma, Rickettsia e Clamídias. O comprimento dos vírus varia de cerca de 20 a 1000 nanômetros. Influenza cruzando a barreira de espécies. O vírus da gripe, ou influenza tipo A, é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleias, cavalos e focas. Algumas vezes, o vírus influenza A detectado em uma espécie animal pode cruzar a barreira de espécie
e causar doenças em outra espécie. Por exemplo, até 1998, somente o subtipo H1N1 era encontrado nas populações de porcos nos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo H3N2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doença disseminada no rebanho de suínos. Os subtipos diferentes por causa de certas proteínas localizadas na superfície do vírus, as proteínas hemaglutinina HA e neuraminidase NA, existem 16 subtipos diferentes de HA e 9 tipos diferentes de NA do vírus influenza tipo A. Como diferentes combinações de proteínas H e N são possíveis. Cada combinação corresponde a um subtipo diferente. Quando falamos de vírus influenza humano, nos referimos àqueles subtipos amplamente disseminados entre seres humanos. Existem somente 3 subtipos conhecidos de vírus influenza humano: H1N1, H1N2 e H3N2. O que existe de diferente nos vírus da tabela A? Esses subtipos ocorrem principalmente em aves. Os vírus que causam a influenza aviária, em geral, não infectam seres humanos, mas pode ser transmitido aos seres humanos, diretamente das aves ou de ambientes contaminados por elas, ou através de um hospedeiro intermediário como o porco. Os porcos são transmissores importantes, pois podem ser infectados com os vírus influenza humano e aviário. O genoma do vírus influenza é composto por 8 segmentos. Um genoma segmentado permite o rearranjo dos genes virais e a criação de novos vírus influenza A. Se partículas virais de 2 espécies diferentes infectarem a mesma pessoa ou animal, isto é conhecido como desvio antigênico. Por que ocorrem tão poucos casos de influenza aviária em humanos? Até o momento, o vírus da influenza aviária não tem causado surtos na população humana, pois a transmissão pessoa a pessoa não é infectiva. Todos os casos na tabela A podem ser atribuídos a surtos em aves domésticas, exceto um caso notável de possível transmissão de uma filha para sua mãe. Em quais continentes ocorreram casos de infecção por H5N1 em humanos? Durante o século XX, o surgimento de novos subtipos de influenza A causou 3 pandemias, todas disseminadas ao redor do mundo em um intervalo de 1 ano após terem sido detectadas pela primeira vez. Veja a tabela B. É provável que alguns segmentos de genoma desses subtipos de influenza A tenham se originado das aves. Muitos cientistas acreditam que a ocorrência de uma próxima pandemia de influenza é apenas uma questão de tempo. Estrutura viral. Objetivo do aprendizado: descrever a estrutura química e física dos vírus envelopados e dos vírus não envelopados. Um vírion é uma partícula viral completa e infecciosa composta por um ácido nucleico envolto por uma cobertura de proteína que o protege do ambiente e serve como um veículo de transmissão de uma célula hospedeira para outra. Os vírus são classificados de acordo com as diferenças na estrutura desse envolvimento. Ácido nucleico. Ao contrário das células procarióticas e eucarióticas, nas quais o DNA é sempre o material genético principal, o RNA possui um papel auxiliar. Os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas nunca ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples. Dependendo do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, como o vírus da gripe, o ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é de cerca de 1% no caso do vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de nucleotídeos ou pares de nucleotídeos até 250 mil nucleotídeos. O cromossomo de E. coli possui aproximadamente 4 milhões de pares de base.
Capsídio e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado de capsídio. A estrutura do capsídio é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídio é composto por subunidades proteicas chamadas de capsômeros. Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários tipos de proteínas podem estar presentes. Os capsômeros, em geral, são visíveis nas microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômeros é característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídio é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são liberados da célula hospedeira por um processo de extrusão, no qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular que passa a constituir o envelope viral. Em muitos casos, o envelope contém proteínas codificadas pelo genoma viral juntamente com materiais derivados de componentes normais da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, constituídas por complexos carboidrato-proteína que se projetam da superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à superfície da célula hospedeira através dessas espículas, que são tão características de muitos vírus que são usadas na identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrócitos está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam aos eritrócitos formando ponte entre eles. A agregação resultante é chamada de hemoglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Neste caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando um hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos, proteínas que reagem com as proteínas de superfície dos vírus. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativa o vírus e interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os genes que codificam as proteínas virais de superfície sofrem mutações. A progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfície alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. O vírus da gripe frequentemente sofre alterações em suas espículas, sendo por esta razão que se contrai a gripe mais de uma vez. Apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe, este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos diferentes, com base na arquitetura do capsídio. A estrutura do capsídio tem sido elucidada por microscopia eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco com estruturas helicoidais. Os vírus que causam raiva e febre hemorrágica são helicoidais. Vírus poliêdricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliêdricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliêdricos tem a forma de uma icosaedro, um poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 vértices. Os capsômeros de cada face formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliêdrico com a forma de um icosaedro. O poliovírus também é icosaédrico. Vírus envelopados. Como mencionado anteriormente, o capsídeo de alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais e os poliédricos, envoltos por um envelope,
são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliídricos envelopados. Um exemplo de vírus helicoidal envelopado é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de vírus poliêdrico envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominados vírus complexos. Um bacteriofago é um exemplo de vírus complexo. Alguns bacteriofagos possuem capsídeos com estruturas adicionais aderidas. Nesta figura, note que o capsídeo, cabeça, é poliédrico e a bainha é helicoidal. A cabeça contém o genoma viral, mais adiante, neste capítulo, serão descritas as funções de outras estruturas, como a bainha, as fibras da cauda, a placa e o pino. Os ponxvírus são outro exemplo de vírus complexos, que não possuem capsídeos claramente definidos, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. Objetivos do aprendizado: definir espécie viral, dar um exemplo de família, gênero e nome vulgar de um vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar a organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base e sintomatologia como a das doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável cientificamente, porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral, CITV. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em famílias com base no tipo de ácido nucleico viral, na estratégia de replicação e na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo alis. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados da seguinte maneira: família, Herpesviridae, gênero, simplex vírus, vírus do herpes humano tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham da mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico, espectro de hospedeiros. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus. Desta forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como vírus da imunodeficiência humana, e as subespécies, se existirem, são designadas com um número, tipo HIV-1. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. Objetivo do aprendizado: descrever como os bacteriofagos são cultivados, descrever como os vírus animais são cultivados, listar 3 técnicas utilizadas para identificar os vírus. O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção, a quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meios de cultura quimicamente sintéticos, devendo estar obrigatoriamente associados às células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difícil e dispendiosa. E os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas, bacteriofagos, multiplicam-se mais facilmente em culturas bacterianas. Essa é uma razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral
provém do estudo dos bacteriofagos. O cultivo de bacteriofagos em laboratórios. Os bacteriofagos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas em meio líquido, em suspensão, quanto em meio sólido. O meio sólido torna possível o uso do método da contagem da placa de Lise para a detecção e quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriofagos é misturada com as bactérias em agar fundido. O agar contendo a mistura de bacteriofagos e bactérias é então colocado em uma placa de Petri, contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura vírus-bactéria se solidifica formando uma camada com a espessura aproximada de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectarão as bactérias adjacentes que, por sua vez, produzirão novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras ou de placas de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infectadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde, teoricamente, a uma única partícula viral da suspensão original. Desta forma, a concentração das suspensões virais, medida pelo número de placas formadas, em geral é dada em unidades formadoras de placa, UFPE. O cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para o cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionados e culturas celulares. Em animais vivos, alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode ser utilizada como um procedimento diagnóstico para a identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com o espécimen clínico, o animal é observado quanto ao aparecimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais ou se multiplicam, mas não causam doença aparente. A falta de modelos animais naturais para o vírus da AIDS tem tornado mais lento nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido o teste de drogas que inibem a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie do HIV, mas, como não apresentam os sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos da multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacinas contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar sua eficácia. Em 1986, foi descrita uma AIDS símia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição em 1987 de uma AIDS felina, uma doença da imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus aproximadamente relacionados ao HIV, que se desenvolvem em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes enxertados para a produção de células T e gama-globulina humanas. Os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo da replicação viral, embora não sejam um modelo adequado para o desenvolvimento de vacina. Em ovos embrionados. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionados,
Essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter vírus é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e os vírus também podem ser injetados próximos da membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar, antes de sermos vacinados, se somos alérgicos a ovo, pois proteínas do ovo podem estar presentes nessas preparações de vacinas. Em culturas de células. As culturas de células têm substituído os ovos embrionados como meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que se dividem em meio de cultura em laboratório. É mais conveniente trabalhar com os cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionados, pois, em geral, os cultivos constituem coleções mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se produzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa sua destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito citopático, o ECP. O ECP pode ser detectado e quantificado da mesma forma que as placas de Lise, produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactéria, sendo informada como o FP por ml. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecidos, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas de embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. A linhagem como essas são utilizadas para o cultivo de vírus da raiva na produção de uma vacina antirrábica, chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São células transformadas ou cancerígenas, aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens imortais. Uma dessas linhagens, a célula HeLa, foi isolada do câncer de uma mulher, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratório, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para a multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio deste método. A ideia do cultivo celular data do final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado, com experiência considerável e trabalhando em tempo integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus.
Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessas funções. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como o Western blotting, são os métodos de identificação mais comuns utilizados. Nestes testes, o vírus é detectado e identificado por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhe no capítulo 17 e alguns testes imunológicos para identificação viral no capítulo 18. A observação dos efeitos citoplasmáticos descrito no capítulo 15 também é útil para a identificação dos vírus. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismo de tamanho de fragmentos de restrição e da reação em cadeia da polimerase. A PCR foi utilizada para amplificação do RNA viral e identificação do vírus da encefalidade do oeste do Nilo nos Estados Unidos, em 1999, e do coronavírus associada à SARS na China, em 2002. Multiplicação viral. Objetivos do aprendizado. Descrever o ciclo lítico dos bacteriófagos tepares, descrever o ciclo lisogênico do bacteriófago lambda, comparar e contrastar o ciclo de multiplicação dos vírus animais contendo DNA ou RNA. O ácido nucleico de um vírion contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais do vírion, como as proteínas do capsídeo e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, o tRNA e a produção de energia são fornecidos pela célula hospedeira e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais. Embora os menores vírions não envelopados não contenham nenhuma enzima, os vírions maiores podem produzir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando da sua maquinária metabólica. Um único vírion pode dar origem, em uma única célula hospedeira, a algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada como uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecção de todas as células de uma cultura e posterior teste do meio de cultura e das células quanto à presença de vírions, proteínas e ácidos nucleicos virais. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado da célula hospedeira possa variar, o mecanismo básico de multiplicação viral é similar para todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto no ciclo lisogênico a célula hospedeira permanece viva, visto que os bacteriófagos tepares T2, T4 e T6 são os mais estudados. Descreveremos sua multiplicação em seu hospedeiro. E coli como exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos tepares, o ciclo lítico.
Os vírions dos bacteriofagos tepares são grandes, complexos e não envelopados, com uma estrutura característica de cabeça e cauda mostrada na figura 13.5 e na figura 13.11. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria, E. coli. Ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes, o ciclo de multiplicação desses vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Adsorção. Após uma colisão ao acaso entre as partículas do fago e as bactérias, a adsorção ou ancoragem ocorre. Durante esse processo, um sítio de adsorção no vírus se liga ao sítio de receptor complementar na parede da célula bacteriana. Essa ligação consiste em uma intenção química, na qual se formam ligações fracas entre o sítio de adsorção e o receptor celular. Os bacteriofagos tepares possuem fibras na extremidade da cauda que servem como sítios de adsorção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. Após a adsorção, os bacteriofagos tepares injetam seu DNA, ácido nucleico, dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriofago libera uma enzima, a lisozima, que destrói uma porção da parede celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fluxo se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lúmen da cauda e da membrana plasmática. O capsídeo permanece do lado de fora da célula bacteriana, portanto, a partícula do fago funciona como uma seringa hipodérmica injetando o DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. Assim que o DNA do bacteriofago alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro é interrompida pela degradação do seu DNA induzida pelo vírus, pela ação de proteínas virais que interferem com a transcrição ou pela inibição da tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e os nucleotídeos da célula hospedeira para sintetizar cópias do seu DNA. Logo a seguir, tem o início da biossíntese das proteínas virais. Todo o RNA transcrito na célula corresponde a mRNA transcrito a partir do DNA do fago para a síntese de enzimas virais e das proteínas do capsídeo viral. Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos da célula hospedeira são usados na tradução. Durante o ciclo de multiplicação do fago, controles gênicos regulam a transcrição de regiões diferentes do DNA. Por exemplo, mensagens precoces são traduzidas em proteínas virais precoces, que são as enzimas usadas na síntese do DNA do fago. Da mesma forma, mensagens tardias são traduzidas em proteínas tardias, utilizadas na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos completos não são encontrados na célula hospedeira. Somente componentes isolados, DNA e proteína, podem ser detectados. Esse período da multiplicação viral, no qual vírions completos infectivos ainda não estão formados, é denominado período de eclipse. Maturação. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, vírions completos são formados a partir do DNA e dos capsídeos. Os componentes virais se originam espontaneamente, formando a partícula viral e eliminando a necessidade de muitos genes não estruturais e de outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas dos fagos são montadas separadamente a partir de subunidades de proteínas. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. O estágio final da multiplicação viral é a liberação dos vírions da célula hospedeira. O termo lise geralmente é utilizado para essa etapa da multiplicação dos fagos tepares, pois, neste caso, a membrana citoplasmática é rompida.
A lisosomia, codificada por um gene viral, é sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os novos bacteriofagos produzidos. Os fagos liberados infectam outras células susceptíveis vizinhas e o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro dessas células. Bacteriofago lambda, o ciclo lisogênico. Em contraste aos bacteriofagos tepares, alguns vírus não causam lise e morte celular quando se multiplicam na célula hospedeira. Esses fagos lisogênicos, também denominados fagos temperados, podem induzir um ciclo lítico. Entretanto, são capazes de incorporar seu DNA ao DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Na lisogenia, o fago permanece latente, inativo. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Usaremos o exemplo do bacteriofago lambda, um fago lisogênico bem estudado, como exemplo de ciclo lisogênico. Após a penetração de uma célula de E. coli, o DNA do fago originalmente linear forma um círculo. Esse círculo pode se multiplicar e ser transcrito, levando à produção de novos fagos e à lise celular. Ciclo lítico. Alternativamente, o círculo pode se recombinar com o DNA bacteriano circular e se tornar parte dele. Ciclo lisogênico. O DNA do fago inserido na célula passa a ser chamado de profago. A maioria dos genes do profago é reprimida por duas proteínas repressoras codificadas pelo genoma do profago. Esses repressores ligam-se aos operadores e interrompem a transcrição de todos os outros genes do fago. Dessa maneira, os genes do fago que poderiam direcionar a síntese e a liberação de novos vírus são desligados da mesma forma que são desligados os genes de E. coli, comandados pelo operin LAC, quando ligado ao repressor LAC. Sempre que a maquinaria celular replicar o cromossomo bacteriano, o DNA do profago também será replicado. O profago permanece latente na progênie celular. Entretanto, um evento espontâneo raro ou mesmo a ação da luz UV ou de determinadas substâncias químicas pode levar à excisão do DNA do profago e ao início do ciclo lítico. A lisogenia apresenta três consequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas são imunes à reinfecção pelo mesmo fago. Entretanto, não são imunes à infecção por outros tipos de fago. A segunda consequência é que as células hospedeiras podem exibir novas propriedades, o que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria Corynebacterium diphtheriae, que causa a difteria, é um patógeno cujas características promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene que codifica para a toxina está no profago. Em um outro exemplo, somente os estreptococos que carregam um fago lisogênico ou temperado são capazes de produzir a toxina relacionada com a síndrome do choque tóxico. A toxina produzida pelo Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo, é codificada por um gene do profago, assim como a toxina Shiga, que é produzida por septas patogênicas de E. coli. A terceira consequência da lisogenia é que ela torna possível a tradução especializada. No capítulo 8, foi visto que os genes bacterianos podem ser empacotados em um capsídeo de fago e transferidos para outras bactérias, por um processo chamado de tradução generalizada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo, porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser empacotados em um capsídeo de fago. Entretanto, na tradução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A tradução especializada é medida por um fago lisogênico, que empacota o DNA bacteriano junto com seu próprio DNA, no mesmo capsídeo. Quando um profago é excitado do cromossomo bacteriano, genes adjacentes de ambos os lados podem permanecer ligados ao DNA do fago.
Na figura 13.13, o bacteriófago lambda carrega de seu hospedeiro galactose positivo o gene GAL, responsável pela fermentação da galactose. O fago transfere esse gene para uma célula galactose negativa, tornando-a galactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogenia. Os vírus animais que permanecem latentes por longos períodos dentro das células, sem se multiplicarem ou sem causarem doenças, podem ser inseridos no cromossomo da célula hospedeira ou permanecer separados, mas estar em um estado reprimido, como alguns fagos lisogênicos. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como será discutido mais adiante neste capítulo. Multiplicação de vírus animais. A multiplicação dos vírus animais segue o padrão básico da multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças, resumidas na tabela 13.3. Os vírus animais diferem dos fagos no seu mecanismo de penetração dentro da célula hospedeira. Além disso, uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem de novos componentes virais são ligeiramente diferentes. Em parte, devido às diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas, os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas, que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de maturação e liberação, e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Na discussão que se segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideraremos os processos comuns aos vírus de DNA e de RNA. Esses processos são adsorção, penetração, desnudamento e liberação. Examinaremos também as diferenças entre os dois tipos de vírus, com relação aos processos de biossíntese. Adsorção. Como os bacteriófagos, os vírus animais possuem sítios de adsorção que se ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. No entanto, os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndices como as fibras da cauda de alguns bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Estes sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. Nos adenovírus, que são vírus icosaédricos, são pequenas fibras nos vértices dos icosaedros. Na maioria dos vírus envelopados, como o vírus da influenza, os sítios de adsorção são espículas localizadas na superfície do envelope. Logo que uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa o processo de adsorção. Os sítios receptores são características genéticas do hospedeiro. Consequentemente, o receptor para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar as diferenças individuais na susceptibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoas que não possuem receptor celular para o parvovírus B19 são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previnam as infecções virais, anticorpos monoclonais que se ligam aos sítios de adsorção dos vírus ou a receptores celulares poderão, em breve, ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a adsorção, ocorre a penetração. Nas células eucarióticas, os vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes e outras moléculas entram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula e que são levados para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar a uma evaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, esta envolverá o vírus, formando uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior da célula por um processo alternativo denominado fusão, no qual o envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o capsídeo.
no citoplasma. Este é o método pelo qual o HIV penetra na célula. Desnudamento. Durante o período de eclipse de infecção viral, os vírus são desmontados e não são observadas partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Uma vez que o vírus está dentro de uma vesícula endocítica, o capsídeo é digerido quando a célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o capsídeo pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais concluem o processo de desnudamento por ação de enzimas lisossomais da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral. O desnudamento dos proxvírus é concluído por uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira. Pelo menos para um vírus, o poliovírus desnudado começa enquanto o vírus ainda está ancorado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese do vírus do DNA. Geralmente, os vírus de DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira, usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas do citoplasma, usando enzimas do hospedeiro. As proteínas migram, então, para o núcleo e são reunidas com o DNA recém-sintetizado para formar os novos vírus. Os vírus são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os hipervírus, os papavírus, os adenovírus e os hepadinovírus seguem esse padrão de biossíntese. Os poxvírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. A figura 13.15 mostra a sequência de eventos de multiplicação dos papavírus como exemplo da multiplicação de vírus de DNA. Após a adsorção e penetração e o desnudamento, o DNA viral é liberado no núcleo da célula hospedeira. A seguir, ocorre a transcrição de uma porção do DNA viral, que codifica os genes precoces, seguida de sua tradução. Os produtos desses genes são enzimas requeridas para a multiplicação do DNA viral. Na maioria dos vírus de DNA, a transcrição precoce é realizada pela transcriptase do hospedeiro. Os poxvírus, no entanto, possuem sua própria transcriptase. Algum tempo após o início da replicação do DNA, ocorre a transcrição e a tradução dos genes tardios. As proteínas tardias incluem as proteínas do capsídeo e outras proteínas estruturais. Isso leva à síntese das proteínas dos capsídeos, o que ocorre no citoplasma de célula hospedeira. Após a migração das proteínas do capsídeo para o núcleo celular, ocorre a maturação. O DNA viral e as proteínas do capsídeo se montam para formar os vírus completos. Os vírus completos são, então, liberados da célula hospedeira. Alguns vírus que possuem genoma de DNA são descritos a seguir. Adenoviridae, nomeados com referência às adenoides, local de onde foram isolados pela primeira vez, os adenovírus causam doenças respiratórias agudas. O resfriado comum. Poxviridae. Todas as doenças causadas pelos poxvírus, entre elas a varíola humana e a varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões pustulares. A multiplicação viral é iniciada pela transcriptase viral. Os componentes virais são sintetizados e montados no citoplasma da célula hospedeira. Herpesvidae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de herpesvírus. São assim denominados por causa do aspecto disseminado das úlceras dos herpes labial. Entre as espécies dos herpes vírus humanos,
estão as que causam a herpes labial. O HHV3, gênero varicelovírus, que causa a catapora. O HHV4, ou vírus Epstein-Barr, que causa a mononucleose infecciosa. O HHV5, o HHV6, gênero roselovírus, que causa roseola, e o HH7, que infecta principalmente crianças, causando uma exantema semelhante ao sarampo, e o HHV8, que é associado a sarcoma de Kaposi, principalmente em pacientes com AIDS. Papoviridade. Os papovírus têm seu nome derivado de papilomas, ou verrugas. As verrugas são causadas por membros do gênero Papilomavírus. Algumas espécies do gênero Papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de DNA, exceto que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de mRNA. Embora os detalhes desses mecanismos estejam fora do objetivo deste texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com um propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma como o mRNA e o RNA viral são produzidos. Após a síntese do RNA e as proteínas virais, o processo de maturação ocorre da maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Picornaviridae. Os picornavírus, como os poliovírus, são vírus de RNA de fita simples, são os menores vírus conhecidos. O prefixo pico, pequeno, mais RNA dá o nome a esse vírus. O RNA do vírion é identificado como fita senso, porque pode funcionar como mRNA após a dissorção e penetração e o desnudamento. A fita simples do RNA viral é traduzida em duas proteínas principais que inibem a síntese de RNA e das proteínas da célula hospedeira e sintetizam uma enzima chamada RNA polimerase dependente de RNA. Essa enzima catalisa a síntese de outra fita de RNA, que é complementar à consequência de bases da fita infectiva original. Essa nova fita, denominada fita antissenso, serve como molde para a produção de fitas positivas adicionais. As fitas positivas podem servir como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo. Podem se incorporar a elas para formar novos vírus ou podem servir como processo de maturação. Ocorre a síntese do RNA viral e das proteínas virais. Togaviridae. Os togavírus, entre os quais se incluem a alfavírus e o parvovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, também contém RNA de fita simples positivo. Os togavírus são vírus envelopados e seu nome deriva de palavra latim toga, que significa cobertura. Lembre-se de que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fita de RNA negativa, a partir de uma fita de RNA positiva, dois tipos de mRNA são sintetizados a partir da fita negativa. Um tipo de mRNA consiste de uma fita curta que codifica as proteínas do envelope. O outro tipo de fita, mais longa, que serve para mRNA, para a tradução de proteínas do capsídeo e é incorporado ao capsídeo. Rabdoviridae. Os rabdovírus, como o vírus da raiva, geralmente possuem forma de um projétil
Rápido deriva do grego e significa bastão, o que na verdade não corresponde a uma descrição significativa. Bastão precisa de sua morfologia. Eles contêm uma fita simples negativa. Eles também contêm um RNA polimerase dependente de RNA, que usa a fita negativa como molde para a síntese de fitas positivas. As fitas positivas servirão como mRNA e como molde para a síntese de novas moléculas de RNA viral. Reoviridae. Os reovírus foram assim denominados de acordo com os ambientes em que foram encontrados. Os sistemas respiratórios e entéricos dos seres humanos, quando foram descobertos, não foram associados a nenhuma doença, sendo considerados vírus órfãos. Atualmente, são conhecidos 3 sorotipos capazes de causar infecções nos tratos respiratório e intestinal. O capsídeo, contendo RNA de fita dupla, é digerido após a penetração na célula hospedeira. O mRNA viral é produzido no citoplasma, onde é utilizado para sintetizar novas proteínas virais. Uma das proteínas virais recém-sintetizadas atua como uma RNA polimerase, dependente de RNA para a produção de novas fitas negativas de RNA. As fitas positivas e negativas de mRNA formam uma fita dupla, que será então envolta pelo capsídeo. Retroviridae. Muitos retrovírus infectam vertebrados. O gênero dos retrovírus, os lentivírus, inclui as subespécies HIV-1 e HIV-2, que causam a AIDS. Os retrovírus que causam câncer serão discutidos mais adiante neste capítulo. A formação do mRNA e do RNA de novos vírus é mostrada na figura 13.19, página 390. Esses vírus contêm uma enzima, a transcriptase reversa, que utiliza o RNA viral como molde para a síntese de um DNA de fita dupla complementar. Essa enzima também degradada o RNA viral original. O nome retrovírus deriva das letras iniciais de transcriptase reversa. O DNA viral é então integrado ao cromossomo da célula hospedeira como um próvírus, diferente do profágo. O provírus nunca é removido do cromossomo. Na forma de provírus, o HIV é protegido do sistema imune do hospedeiro e de drogas antivirais. Algumas vezes, o provírus simplesmente permanece em estado latente e se replica somente quando o DNA da célula hospedeira é replicado. Em outros casos, o provírus é expresso e produz novos vírus, que podem infectar células adjacentes. Agentes mutagênicos, como a radiação gama, podem induzir a expressão de um provírus. O provírus também pode ser, no caso dos retrovírus oncogênicos, converter a célula hospedeira em uma célula tumoral. Os possíveis mecanismos para esse fenômeno serão descritos mais adiante. Maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos incluem os ortomixovírus e os paramixovírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire o envelope. Após a sequência de absorção, penetração, desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o capsídeo montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte da membrana que agora é envelope se adere ao vírus.
Essa extrução do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente. Em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática. Ao contrário do brotamento, esse tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Objetivo do aprendizado: definir oncogene e célula transformada. Discutir a relação entre os vírus contendo DNA e RNA e câncer. Vírus e câncer. Objetivo do aprendizado: definir oncogene e célula transformada. Discutir a relação entre os vírus contendo DNA e RNA e câncer. Sabe-se hoje que muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos da doença são semelhantes, mesmo quando um vírus não causa o câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando o virologista William Ellerman e Olaf Bank, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para as aves sadias por meio de filtrados livres de células que constituem os vírus. 3 anos depois, F. Peyton Rose, trabalhando no Instituto Rockefeller em Nova York, descobriu que um sarcoma de galinhas, câncer do tecido conjuntivo, podia ser transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus, câncer do tecido glandular, foram descobertos em 1936 em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado que tumores de glândulas mamárias de camundongos eram transmitidos das mães para crias, através do leite materno. Um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pela bacteriologista norte-americana Sarah Stipler. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso, como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de células normais em células tumoriais. Quase tudo que pode alterar o material genético de uma célula eucariótica tem o potencial de transformar uma célula normal em célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamadas de oncogenes. Os oncogenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer e foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos J. Michael Bishop e Harold Varmus receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem provado que os genes indutores de câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Varmus mostraram que os genes SRC causador de câncer, encontrado no vírus do sarcoma aviário, é derivado de uma parte normal do genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados para um funcionamento anormal por uma variedade de agentes, incluindo químicos mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênicos ou oncovírus. Sabe-se que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus. Uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos é que seu material genético se integra ao DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com os cromossomos celulares. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno da lisogemia nas bactérias, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira.
As células tumorais sofrem transformação, isto é, adquirem propriedades que são distintas daquelas das células não infectadas, ou daquelas infectadas, mas que não foram tumores. Após serem transformadas pelos vírus, algumas células tumorais passam a expressar um antígeno vírus específico chamado de antígeno de transplante tumor específico em sua superfície e também no núcleo, chamado de antígeno T. As células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas, como um número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus de DNA oncogênicos. Os vírus oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus com genoma DNA. Essas famílias incluem adenoviridae, herpesviridae, poxviridae. Entre os parvovírus, o papilomavírus causa câncer uterino. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano, HPV. O HPV-16 é responsável por cerca de metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra 4 HPVs, incluindo o HPV-16, é recomendada para crianças de 11 a 12 anos. O vírus Epstein-Barr foi isolado em 1964 por Michael Epstein e Yvonne Barr a partir da célula de linfoma de Burkitt. O potencial cancerígeno desse vírus foi observado acidentalmente em 1985, quando um garoto chamado Davi recebeu um transplante de medula óssea. Alguns meses depois do transplante, Davi morreu de câncer. Uma autópsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto junto com o material do transplante da medula. Um outro vírus de genoma DNA que causa câncer é o vírus da hepatite B. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolveram câncer de fígado tiveram infecções prévias por HBV. Vírus de RNA oncogênicos. Entre os vírus de RNA, somente os oncovírus da família Retroviridae causam câncer. Os vírus da leucemia de células T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. Os vírus do sacroma felino aviário e murino, bem como os vírus de tumor de mama em camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, o vírus da leucemia felina, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para a detecção do vírus no soro dos gatos. A capacidade dos retrovírus em induzir tumores está relacionada com a produção da transcriptase, reversa pelo mecanismo descrito anteriormente. O provírus, que é uma molécula de DNA de fita duplo sintetizada a partir do RNA viral, se torna integrado ao DNA da célula hospedeira. Com isso, novo material genético é introduzido no genoma do hospedeiro. E esta é a razão principal pela qual os retrovírus contribuem para o câncer. Alguns retrovírus possuem oncogenes, outros possuem promotores que ativam os oncogenes ou outros fatores causadores do câncer. Infecções virais latentes. Objetivo do aprendizado: apresentar um exemplo de uma infecção viral latente. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doença. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os hospedeiros oncogênicos todos os herpesvírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por toda a vida do indivíduo. Quando os herpesvírus foram reativados por imunossupressão,
A infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção de papel de cauda, pelos exemplos herpes labial. Esse vírus habita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativado por um estímulo com febre ou queimadura de sol. Daí o termo em inglês, fever blister. Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora uma grande proporção da população humana possua um vírus que causa herpes labial, somente 10 a 15% das pessoas apresentam a doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem para estado lisogênico dentro da célula hospedeira. O vírus da catapora também pode existir em estado latente. A catapora é uma doença de pele geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue, pode atingir os nervosos onde permanecem latentes. Mudanças na resposta imune podem mais tarde ativar os vírus latentes, levando ao desenvolvimento do herpes zoster. Os enxatemas causados pelos herpes zoster aparecem na pele ao longo do nervo e em que o vírus estava latente. O herpes zoster ocorre de 10 a 20% da população que tiveram varicela. Infecções virais persistentes. Objetivo do aprendizado: diferenciar infecção viral persistente de infecção viral latente. Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de panencefalite subaguda esclerosante, vários anos após causar o sarampo. Uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos, os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repetidamente. Prions. Objetivo do aprendizado: discutir como uma proteína pode ser infecciosa. Um número pequeno de doenças infecciosas é causado por prions. Em 1982, o neurobiologista norte-americano Stanley Prusiner sugeriu que proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas denominada SCRAP. A infectividade do tecido cerebral contaminado por SCRAP é reduzida após o tratamento com prótese, mas não por tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Prusiner cunhou o nome prion da expressão proteína seus infectious particulae. Atualmente, existem 9 doenças animais incluídas nessa categoria, entre elas a doença da vaca louca, que surgiu nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas são doenças neurológicas denominadas encefalopatias espongiformes devido ao desenvolvimento de grandes vacúolos no cérebro. As doenças humanas são Curu, doença de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Gerstmann-Straussler-Schenker e insônia familiar fatal. Essas doenças se manifestam em membros da mesma família, o que indica uma possível causa genética. Entretanto, não podem ser puramente herdados, já que a doença da vaca louca surgiu
em gado alimentado com ração feita com carne de ovelhas contaminadas com scrap, e a nova variante foi transmitida aos seres humanos pela ingestão de carne bovina mal cozida. Além disso, o CJD foi transmitida por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Essas doenças são causadas por uma glicoproteína normal do hospedeiro denominada PRPC, de proteínas prion celular, que é convertida em uma forma infecciosa denominada PRPSC, de proteína mossomos 20, em seres humanos. Evidências recentes sugerem que a proteína PRP esteja envolvida na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como um agente infeccioso que não possui ácido nucleico pode replicar é apresentada na figura 13.22. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas de PRP2 se acumulam no cérebro, formando placas. Essas placas são usadas para diagnósticos post-mortem, mas não para ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos economicamente importantes como feijão, milho e cana-de-açúcar. E na batata, os vírus podem causar mudança na coloração, crescimento deformado, definhamento e interrupção do crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatório da infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através de abrasões ou ser induzidos juntamente com parasitas de plantas, como os nematóides, os fungos e, mais frequentes, ou insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou as sementes de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplasmas, células vegetais cuja parede celular foi removida, e em culturas de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de RNA, com cerca de 300 a 400 nucleotídeos. Somente sem querer determinar qualquer envoltório proteico. Os nucleotídeos, em geral, são pareados internamente, de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada, o que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína. Até agora, os viróides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viróides, como o viroide do tubérculo afilado da batata, resultam em perdas anuais de milhões de dólares em danos causados às lavouras. Pesquisas atuais revelam similares entre as sequências de base dos viroides e dos introns. Recorde do capítulo 8 que introns são sequências de materiais genéticos que não codificam polipeptídeos. Essas observações têm conduzido à hipótese de que
os viroides teriam evoluído dos introns, levando à especulação de que, no futuro, pesquisadores poderiam vir a descobrir viroides animais.